Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Gostaríamos de fazer uma reflexão com todos vocês a respeito da oração, da prece. Estudos acadêmicos, estudos científicos, vêm comprovando e comprovaram, inclusive, em estudos anteriores, o resultado positivo produzido pela prece. Em 1942, o médico francês Alexis Carrel, ele escreveu um artigo que ele intitulou A Prece é Força, dizendo que a oração é uma força tão autêntica como a própria gravidade universal. O Carrel, ele chega a dizer no artigo que ele viu enfermos após tentarem em vão outros meios terapêuticos e conseguiram se libertar da depressão e outras doenças pelo esforço da oração, pela prece. Muitos cientistas afirmam que a prece atua sobre o doente, alterando o sistema imunológico. Nós temos várias comprovações. Em 1988, um estudo realizado no Hospital Geral de São Francisco, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, comprovou, inclusive, que os pacientes que foram alvos de preces apresentaram expressivas melhoras, reduzindo, inclusive, os medicamentos aplicados. As pesquisas e os efeitos da prece na saúde humana, na imunologia, também confirmadas foram aqui em Brasília, na UNB, pelo Laboratório de Imunologia Celular da Faculdade de Medicina. Esse experimento teve a participação de 52 estudantes de medicina durante um período de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, 2000 a 2003. Então, essa pesquisa, ela foi inclusive divulgada nos principais jornais do país e apresentou resultados surpreendentes. Pois houve um aumento da estabilidade celular dos indivíduos que receberam a prece, lembrando que esses indivíduos eram alunos da UNB. Então, esse estudo confirma que um dos principais mecanismos de defesa do organismo, sem dúvida nenhuma, por exemplo, a fagocitose, ela pode ser ou ter a sua função estabilizada com preces feitas à distância. Isso equivale a dizer que a fagocitose é a acumulação dos chamados macropartículas na célula para combater e prevenir infecções. Essa é a função. Então, na análise desses 52 voluntários, a cada semana, uma dupla fornecia amostra de sangue e respondia a um questionário sobre estresse. Encaminhava-se uma foto desse aluno a esses voluntários com apenas o seu nome e esse encaminhamento era para um grupo de 10 religiosos de diferentes religiões que durante uma semana faziam preces direcionadas àquela pessoa. O estudo, do qual estou me referindo aqui em Brasília, da UNB, Instituto de Imunologia, foi coordenada pelo professor doutor de imunologia Carlos Eduardo Tosta e, como eu disse, demorou esses 3 anos para ser concluído. Com Alex Carrel, na Califórnia, nós estamos realmente cada vez mais comprovando, concretizando, tendo certeza que a prece atua inclusive em indivíduos sadios. No caso, eram esses alunos influenciando o sistema imunológico, conforme nós vimos agora nesse estudo realizado, tanto na UNB como no Hospital Geral de São Francisco, na Califórnia. Considerando-se a capacidade do chamado fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com mais eficiência, evidentemente, a gerar esse mesmo fluido magnético sobre a estrutura celular do corpo, particularmente as nossas chamadas células sanguíneas. Esse fluido magnético vai determinar uma formação de anticorpos ou ainda
a providência de outros recursos combativos e imunológicos também na defesa contra a invasão bacteriana. E também na redução dos processos de doenças, dos processos patogênicos. Então, o magnetismo, através da oração, extremamente importante, como nós notamos, a prece ela tem sido estudada longamente pela ciência. E, de alguma forma, hoje, já há um respaldo, inclusive da física, no caso, a física quântica. E vou explicar por quê. Vejamos alguns argumentos de um dos maiores pesquisadores desse tema, que é a prece, que é o médico americano Larry Dossey. Larry Dossey escreveu um livro de sua autoria, A Palavra Curam. E nesse livro, o Dr. Dossey admite que em algum momento, como médico, psiquiatra, inclusive, ele tinha uma certa aversão contra o uso da prece na prática da própria medicina. E o seu sentimento de uma aversão à prece não era um sentimento isolado. Praticamente, os seus colegas médicos de orientação materialista também sentiam uma aversão à prece na atividade médica. Porque, diante do hegemônico paradigma materialista acadêmico, o médico ele tem que escolher entre uma abordagem aos seus doentes, né, que sejam abordagens científicas, lógicas, analíticas, racionais, e fugir de abordagens tidas por essa linha materialista como heterodoxas, irracionais até, e religiosas, que não teria nada a ver com a ciência, ou até mesmo supersticiosas, no qual, na questão superstição, entraria a prece. Para o Dossey, o Larry Dossey, a ciência e a espiritualidade podem e devem caminhar lado a lado, de maneira a se complementarem e não se isolarem. A lógica é essencial para se abordar o papel da prece na cura de doenças. Não é provar cientificamente a eficiência da prece, embora isso possa ser feito, mas que a prece diz algo importante, muito importante, acerca de quem somos e até de qual pode ser o nosso destino. Ainda o Dossey, a prece é um fenômeno que não está limitado a um local. Limitado, como eu disse, é um local específico no espaço, nem a um momento específico no tempo. E nessa visão desafiadora, a prece abrange muito além do aqui e do agora. Ela age muito além do fora do momento presente. E na visão filosófica de Larry Dossey, quando a prece é iniciada por meio de uma ação mental, isso implica que existe algum aspecto de nossa consciência que também não é temporal e nem espacial. Tendo a visão científica, é uma força em nós que é infinita no espaço e no tempo. E, nesse sentido, algo em nós é onipresente. Essa força é eterna, é imortal, é não local. Por que não local? Isso implica vários tipos de argumento não local, porque não é nem do cérebro, nem do físico. O fato de sermos capazes de nos envolver numa atividade além do espaço e do tempo, como a prece, evidentemente tem implicações espirituais gigantescas, espantosas, que vão, obviamente, muito além das preocupações práticas imediatistas das chamadas preces formais, preces prontas. Como, por exemplo, prece transcendente, ela pode ou até não fortalecer diante de dificuldades quando nós necessitamos, mas, infelizmente, o modo como a prece é realizada pela maioria das religiões e dos religiosos, sobretudo no Ocidente, mas é muito diferente disso que ele está propondo. Dogmaticamente, para muitas religiões, Deus estaria sentado num trono, não sei onde, mas fora de nós. Deus está instalado num ponto qualquer do universo. Deus está como que numa órbita estacionária, funcionando como um satélite oficial de comunicações, recebendo as nossas preces. Nós enviamos as nossas preces para esse satélite, que pode ser ou não captada, né? E aí, evidentemente, haverá uma retransmissão para o alvo das nossas preces.
Isso é uma visão teológico-dogmática bastante ainda em voga e vem de milênios, essa forma de praticar a prece. Então, muitos religiosos ficam afastados do momento, fechados num tempo linear, passado, presente e futuro, limitados a um corpo, aguardando a morte pecaminosa, e a única esperança está na salvação por meio de um ato misericordioso de Deus, ainda na visão de Larry Doss. As antigas visões da prece inspiradas no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda bastante vigentes, foram praticadas quando prevalecia, obviamente, uma visão de mundo que hoje se tornou completamente obsoleta, em face da própria ciência, e, sobretudo, a física quântica. Atualmente mudaram as nossas concepções fundamentais a respeito do próprio, como o próprio universo funciona. Graças a essa física quântica, nós conseguimos ressignificar, redefinir as ideias a respeito da natureza de espaço, tempo, energia, da natureza de causalidade em relação à própria vida material. E, além disso, as ideias básicas sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana estão se transformando radicalmente e continuam a evolucionar, a cada vez mais evoluindo o potencial que nós temos também na mente. E se a nossa visão de mundo foi modificada, nós devemos rever as nossas noções acerca da natureza da prece. A prece, ela funciona. Isso é ponto pacífico. Não existe uma fórmula imposta. Não existe um único melhor jeito de orar que todos deveriam adotar. Não. Se a oração é uma força psíquica e que vai além do espaço e do tempo, então a prece ela pode estar simultaneamente onipresente em todas as partes, envolvendo o emissor, aquele que ora, o receptor, o alvo da oração, e Deus ao mesmo tempo. Isso tudo ao mesmo tempo. Então, os cientistas têm até um termo para descrever ou explicar um mundo em que as informações elas não são enviadas, mas que existem por toda parte e ao mesmo tempo. A ciência chama de um mundo ou transcendente ou um mundo não local. E essa teoria não local sugere exatamente que a consciência não pode ser limitada a pontos específicos no espaço, cérebros e corpos, não. Ou no tempo também, que seria o tempo presente, mas é infinita no espaço e no tempo, não existe esse tempo linear. E nesse sentido, a consciência humana, ela é absolutamente onipresente, é eterna, é imortal, é atemporal. É uma visão científica da consciência humana, da força da prece, da força das energias magnéticas. Muitos seres, muitos pesquisadores, inclusive, acabam concluindo que se as mentes são transcendentes, ou seja, não locais, elas transcendem a temporalidade e são unificadas, então as pessoas podem se comunicar instantaneamente à distância, obviamente. E alguns, por causa dessa comunicação instantânea, passaram disso à conclusão de que a ciência, então, comprova a existência da prece e da telepatia, por exemplo. Bom, é a visão de alguns. Mas eu estou falando sobre o enfoque científico da importância da oração, estudarmos a oração, a força da mente, e como disse o Larry Doss, a oração, a prece, a forma de projetar o pensamento pela consciência, ela é não local, ou seja, ela é atemporal. E também ela é muito além do espaço. Então, ela está muito além do tempo e do espaço. André Luiz, no livro Libertação, que é um livro que eu estou estudando recentemente, inclusive, nas minhas lives, ele no capítulo Em Aprendizado, que é o título do capítulo, ele diz que uma frase interessante, aliás, essa frase interessante dele merece muita reflexão do tema. Ah, se os médicos orassem. É uma interjeição, ah, se os médicos orassem. O André Luiz ele revela o apoio que os benfeitores espirituais dão aos médicos que se disponham a abrir os seus canais de sensibilidade na função médica. Todos os médicos, diz o André Luiz, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à própria fé religiosa,
contam com amigos espirituais que os acodem em suas funções. Quando oramos, nós ligamos a inesgotável força motora que aciona o universo. Nós solicitamos que uma parcela desta força universal se aplique na devida proporção nas nossas necessidades. E como o ato de pedir nossas deficiências humanas, com certeza elas podem ser supridas e erguemos-nos fortalecidos, restaurados com a prece. Me veio à mente as figuras de outros dois médicos também, que é o doutor, são americanos, inclusive William Reed e o Dr. Roger Yumanas. E eles conseguiram quebrar todos os paradigmas materialistas, né, do qual eles conseguem hoje ainda aí publicar e defender a necessidade da prece no ato, por exemplo, de uma cirurgia. Tanto Reed como Yumanas, e Yumanas na realidade, principalmente para William Reed, ele diz que o poder da oração pode garantir o sucesso de uma cirurgia, considerando a psicosfera tensa de uma sala cirúrgica. Então o Reed, ele diz que quando uma enfermeira lhe passa um instrumento cirúrgico, faz sempre uma oração, faz sempre uma prece pedindo a Deus que o guie de acordo com seus desígnios maiores. Então ele crê que a oração cria um clima de calma absolutamente necessário para o seu trabalho. Tanto ele, Reed, como o Yumanas, ele cita um caso de hemorragia subitamente controlado pela oração também. Claro que com suas intervenções técnicas, mas com a força da oração, do qual faz com que eles tenham uma força muito além do normal. Algumas paradas cardíacas prontamente resolvidas também com o uso da oração. O próprio Reed, ele teve uma prova disso com seu filho de 2 anos de idade. Ele conta que o menino estava com pneumonia e, de repente, desfaleceu. E parecia que ia morrer. Segundo ele, foi reavivado exatamente com respiração artificial depois que ele pediu a Deus para que mantivesse a vida do seu filhinho. Roger Yumanas confirma que sempre ora durante 30 segundos quando se vê diante de um caso complexo. Yumanas, ele acredita que a prece em favor de um doente tem poderes que transcendem a própria ciência. Ele crê que um cirurgião possa fazer uma operação melhor se tiver inspiração divina. É o sobrenatural? É o supersticioso para os médicos acadêmicos materialistas, arrogantes, prepotentes? Recordemos que o Cristo ensinou que todas as coisas que nós pedirmos orando, se nós acreditarmos, nós haveremos de ter e que assim nos sucederão. Foi o Cristo que disse. Para nós, os espíritas, a prece, ela se reveste de características especiais. Pois, apesar da medicação corriqueira elaborada, seja por uma alopatia, uma homeopatia, uma fitoterapia, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídico-magnética. A própria mediunidade curadora também nos faz conhecer o poder de uma ação fluídico-magnética. E a influência transcendente da oração. O Espiritismo ensina isso. Na questão 662 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o nosso codificador, afirma que o pensamento e a vontade representam um poder de ação que alcança muito, mas muito além dos limites da nossa esfera física, da nossa esfera corporal. Emmanuel, no 2º capítulo do livro Pensamento e Vida, ele diz que a eletricidade é uma energia dinâmica, que o magnetismo é uma energia estática e que o pensamento é uma força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo unem-se em todas as manifestações da vida do universo. E tanto o pensamento, a eletricidade e o magnetismo vão criando a gravitação, a afinidade, a assimilação, a desassimilação nos diversos campos das formas materiais, que servem, inclusive, à evolução de cada um de nós, espíritos, para as nossas metas que foram delineadas por Deus.
Então, a vontade, não obstante, é a força decisiva de nossa vida. É a vontade que nós dispomos de um poderoso botão, aquela alavanca que determina o movimento ou a inércia da máquina cerebral. Pela vontade eu trabalho a máquina cerebral, emitindo energias. É verdade, o cérebro é a máquina dinâmica. O cérebro é a máquina que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que caracteriza cada um de nós, pela força. Porque nós temos, em algum momento, realmente, conquistas diferentes no campo do moral, intelectual, e isso aí dá uma diferença entre um e outro. Mas a fé é inata. A fé é uma construção transcendental. Na vontade, como eu disse, nós temos o controle que vai dar a direção, estabelecendo as causas que vão administrando a estrada dos nossos destinos. Se eu uso má vontade, boa vontade ou vontade nenhuma, força de vontade é a força que me convida a um processo autoevolutivo. Há aqueles que negam a eficácia da prece. Nós respeitamos. Segundo eles, dizem que se Deus conhece as nossas necessidades, não há necessidade, então é totalmente desnecessário expor as nossas necessidades para Deus. E eles dizem que as nossas preces não podem modificar os desígnios da providência divina. Por quê? Porque todo o universo está regido por leis imutáveis, segundo eles. Mas nós aprendemos com o Espiritismo e nós sabemos também que na oração nós temos um canal de ligação direta, de conexão direta com o nosso Criador. E podemos sim, conforme os Espíritos nos ensinam, à saciedade, pedir, louvar, agradecer através da oração, e como não? E ademais, as preces dirigidas a Deus, elas são captadas por irmãos nossos encarregados da execução dos desígnios de Deus, espíritos superiores. Então, as preces que são dirigidas aos benfeitores espirituais também chegam ao Criador. Essa fonte divina da energia pura do amor, que é o nosso Pai e Criador. Quando o pensamento de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, o que acontece? Uma corrente energética se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, exatamente como o ar transmite o som. O que a ciência tem falado lá atrás, como eu disse. A energia da corrente mental, ela está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Não adianta você ter pensamento. O pensamento dirigido pela vontade. O pensamento surge do mundo mental. E a vontade que você empregar exatamente, você vai dar direção a esses pensamentos. É assim que a prece é captada pelos espíritos onde quer que eles se encontrem, em qualquer lugar do universo. Lembrando exatamente o Larry Dossey, a prece vai muito além do tempo local, a prece ele é não local, ou seja, vai além do tempo e do espaço. Então, pela prece, nós atraímos a assistência dos benfeitores que nos amparam, que nos inspiram os bons pensamentos. Allan Kardec ele lembra que a prece do homem de bem, obviamente, tem muito mais eficácia e maior potência do que a de um homem que não vive no bem, que pratica o mal. Até porque o homem que pratica o mal, muitas vezes, sequer consegue orar. Porque ele até não acredita, nem tem fé e nem confiança, nem ora. Então, por isso que, para Allan Kardec, evidentemente, a prece de um homem de bem tem muito mais eficácia e muito mais potência. O sentimento, por exemplo, de um falso religioso, daquele religioso que vive só de aparência, que só ora da boca para fora, não pode dar mais do que palavras vazias. Muitos religiosos, líderes, que oram da boca para fora, não sentem, não conseguem utilizar a vontade e dar um direcionamento adequado a uma prece que é meramente mecânica. Não existe nos homens hipócritas esses impulsos da caridade. E só a benevolência dá à prece toda a sua força. Não sou eu que digo, é Allan Kardec. Todavia, mesmo os homens maus,
Os hipócritas, os que ainda não pensam nas coisas divinas, não devem deixar de orar. Podem orar. Principalmente se em algum momento de suas vidas reconhecerem e até se esforçarem para modificar o seu mau pendor, exercendo. Quando você reconhece o seu mau pendor, você exerce a humildade. E Deus, evidentemente, leva em conta essa intenção caridosa, mesmo dos homens maus. Mas a prece do religioso arrogante, aquele que mercadeja a mensagem, industrializa Jesus, aquele que vive de negócios religiosos, evidentemente que a prece de tal líder, de tal religioso que se julga ser o maioral, será sempre muito, muito, muito ineficaz. Não tem como ser diferente. Existem também, nós podemos analisar aqui, a prece coletiva. A prece feita com várias pessoas, será que é mais poderosa do que a prece feita por uma pessoa ou duas? Os espíritos dizem que sim, mas, evidentemente, quando todos se associarem no mesmo pensamento, num ideal elevado, tem mais força. Agora, nada significa essa prece coletiva se cada qual agir isoladamente por sua própria conta, porque 100 pessoas reunidas podem orar sem sentimento. Enquanto 2 ou 3 ligadas por uma aspiração superior, com certeza orarão com poderes muito superiores do das 100 pessoas. Então, a prece coletiva relativamente tem poder, considerando essa sincronidade de ideias. Como disse Jesus, e quando orais, não faleis muito como fazem os gentios, lembra-se? E ele continua, pois acham que pelo muito falar serão ouvidos. Continua o mestre, quando orais, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Ele chamava a atenção. Então, os contornos e as fórmulas utilizadas para a oração são absolutamente secundárias. Numa oração, o que importa é a vontade consciente de quem ora. A vontade consciente que vai dar direção a exatamente essa máquina do cérebro, que vai liberar essa energia psíquica vigorosa e que lhe conduzirá à intenção pelo pensamento em prece, mormente em conexão com Deus, com o bem, com o amor, com o desejo também sincero de auxiliar. Eis aí a verdadeira oração que todos nós podemos utilizar e fazer para que a harmonização se instale em nossos corações e no coração daquele do qual nós visamos fazer o bem. Muito se tem dito, e ainda se dirá muitas vezes a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos do seu mecanismo de funcionamento. E tudo que eu falei, as pessoas ainda não valorizam, por vezes até criticam a oração. Talvez seja até um procedimento compreensível, uma vez que, considerando uma análise da prece pelo Espiritismo, e o Espiritismo é uma doutrina que surgiu muito recentemente, e dá uma conotação da prece sob o viés científico. E a análise dos aspectos científicos requer conhecimentos básicos, pelo menos básicos, sem os quais nós não entenderíamos as explicações em muitas até obras espíritas. Não precisamos ser doutores, mas ter mínimas noções de física, de biologia, de magnetismo, de eletromagnetismo, de eletricidade, de telecomunicações, pelo menos já ter ouvido falar nisso. A prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais nós temos que passar, isso é óbvio. A prece não pode desviar o curso das provas que temos que passar, porque elas estão nas diretrizes de Deus. E há provas que devem ser sofridas até o fim, lembrando que Deus leva sempre em conta a nossa resignação diante das provas. Aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando que é inútil o ato de orar, porque Deus conhece as nossas necessidades, como eu disse lá atrás, e que as nossas súplicas jamais poderão alterar os desígnios do Criador, eu volto a Jesus, quando diz que o que quer que seja que pedirdes na prece, credes que alcançareis e vos será dado. Então, as preces não irão desviar-nos dos nossos desafios, dos nossos desapontamentos, mas sempre serão conforto para a nossa alma. Isso é um ponto pacífico. A prece faz-nos entrar em contato bem suave, bem sossegado,
em êxtases que somente aquele que ora verdadeiramente é capaz de compreender. Porque é um exercício da mente, do seu potencial também emocional. A prece nos fortalece para suportarmos lutas, problemas internos, externos, de colocar-nos em posição de superarmos obstáculos que antes da oração pareciam intransponíveis. Allan Kardec escreveu na gente, no capítulo 14, que o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, é o pensamento que dá qualidades positivas aos fluidos que existem em estado natural ao nosso redor. É o pensamento, diz Kardec, que transforma a energia dinâmica em estática em força eletromagnética, capaz de recompor um tecido doente ou reduzir os males de ordem espiritual. É o pensamento, evidentemente, também o fio que nos permite estabelecer um relacionamento positivo com os espíritos que participam das atividades no campo dos tratamentos físicos e espirituais. Então, o pensamento também poderá nos ligar a espíritos maus, evidentemente, cuja presença será prejudicial nesse ato de tratamento físico ou de ato de curar. Toda moeda tem dois lados. As leis da natureza são de estradas de mão dupla, então a mente ela é fonte de energia curativa ou de energia destruidora. A prece é, sem dúvida, um dos meios pelos quais o pensamento facilita a harmonia e a cura espiritual. E o pensamento é muitas vezes embaraçoso em face da pouca capacidade mental que temos para a concentração, para a oração. A oração tem sido um ato mecânico, como eu disse, e automático dos pensamentos por ser mais verbalizado do que sentido. A prece, para encerrar a nossa fala, é algo que depende do pensamento elevado, da força de vontade. Sem esses esforços, sem esses dois requisitos, a prece não funciona. Por tais razões, a prece deveria ser tema predominante nos estudos dos centros espíritas. E digo estudo sério, e não fazer da prece objeto de considerações místicas, impedindo com isso se alcançar, em sua essência, a importância da própria oração. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, e que possamos aprender exatamente a alcançar em essência a plenitude da força da oração, que vai muito além do tempo e do espaço do aqui e agora. Porque a prece é um convite à conexão com o nosso Criador. E pela nossa vontade nós podemos dar uma direção adequada exatamente a essa energia poderosa que pode, evidentemente, recuperar e ajudar a dar uma força extra àqueles que estejam na estrada sob o impacto de terríveis sofrimentos. Que Jesus nos abençoe abundantemente, muita paz